Olá, gente, bem-vindo de volta ao Preto e Dinheiro. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo. Se você gosta também, já pode vir, já pode curtir, que tem papo bom demais aqui. E aí, como sempre, eu estou aqui com o galã, o Olá, Batman, aqui galã. do meu Faz lado. ideia. Até quem tá nos bastidores deu risada agora. Galã. Galã, gente, Como é aqui, que ó. vocês estão aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Galã é ótimo. Essa foi muito boa. Bom, estamos começando mais um episódio. Antes de começar, tenho só mais um recadinho aí pra vocês. Vocês já sabem mais ou menos o que eu vou falar. E é isso mesmo que vocês estão pensando. Vão lá no YouTube. Vão lá no YouTube, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho pra vocês saberem de todas as novas coisas que a gente tá fazendo, receberem vídeo novo, receber post, receber tudo. Sigam a gente lá, certo? Nosso canal principal, nosso canal de comunicação principal é o YouTube. Por favor, nos sigam lá e acompanhem o episódio que em breve a gente vai dar os outros. Não sei se vocês já sabem, mas espera aí que a gente já vai falar dos outros. Não, eu vou dar um recadinho aqui que eu sempre esqueço de falar. Gente, eu tô com uma lista de transmissão. Aê! Ah, E ó, aquele canalzinho lá bonitinho, o Instagram liberou e aí todos os assinantes agora podem receber notícias do clube de vendas. Eu só falo de vendas, eu só falo de negócios, de empreendedorismo. Se vocês quiserem participar lá, já sabe que eu vou deixar aqui no final, quem quiser, porque todo mundo me pergunta e fala, por que você não falou sobre isso? Então, tô falando agora. Então já sabe o que fazer. Mas a gente tá com um convidado aqui, mais que especial. Como sempre, todos os nossos convidados são especiais. é. Mas ela está fazendo uma transformação ali na comunidade. É interessante da gente falar sobre. E aí a gente vai aprender um pouquinho. A Ana está aqui na minha frente. Você que vai se apresentar. O microfone é seu. Mas, 3 perguntinhas antes. Quem que é a Ana? Né? Qual o seu maior sonho e como que se vê daqui a 5 anos? Maravilha, muito prazer a todos. Sou Ana Campos. Eu estou fazendo uma transformação na sociedade pessoal também, né? São muitos desafios e novas oportunidades, né? Eu sou mãe de 3 meninas, Pietra, Manuela e Rafsa, com um intervalo aí de 6 para 7 anos de cada uma, vivendo 3 fases diferentes. Meu Deus. Isso aí, né? É desafiador. É desafiador, é desafiador. Eu empreendo, né? Eu falo que eu sou multi-empreendedora porque eu sou muito inquieta. Desde sempre, eu acho que é um perfil pessoal meu, né? Perfil pessoal meu. Desde sempre, minha avó vendia Avon, né? Eu perdi minha avó esses dias e ela contava sempre isso com muito orgulho. Eu fui construída a partir disso, né? Do empreendedorismo. Meu pai empreende, João. Minha mãe, funcionária pública, aposentada, professora, né? Na área da educação, Patrícia. Eu hoje também trabalho CLT, também estou à frente de diversas iniciativas, diversas oportunidades. Eu me vejo daqui 5 anos num mundo diferente, construindo um legado. Eu vejo hoje que eu planto uma semente. Eu sinto que eu demorei um pouco para conseguir entender, né, esse cenário todo, mas eu me vejo daqui 5 anos colhendo frutos dessas sementes que eu tenho plantado atualmente. Legal. Em uma frase ela falou não sei quantos cenários de trabalho, né? Ela é mãe de 3 crianças com 3 idades e 3 idades de fases Totalmente. diferentes. Porque cada 7 anos é uma fase nova, beleza? Ela Inovações. escolheu e falou assim, já que a gente vai mudar de fase, vou voltar para a fase Vamos inicial. lá. Quase um jogo de videogame. Exato. Vou abrir aqui uma outra página e vou voltar para a inicial. Tem o trabalho de CLT, empreende, é mãe. É muita tarefa Participo para de uma... coletivos, me ofereço para trabalho voluntário também. Se você falou agora que não tem tempo de fazer aquilo, tá? Olha para a jornada dela e fala, tem um tempo sim. Mas me fala um pouquinho sobre o trabalho, o coletivo que você faz, assim, e pode me falar também um pouquinho da dificuldade que você enfrenta sendo mãe, participando, empreendendo. Porque eu sei que já empreender sendo mulher é difícil, já empreender sendo mulher preta é mais difícil, mesmo empreendendo sendo mulher preta e mãe, a gente subiu um nível hard. Exatamente. Você vai meter essa? Como que é ser preta e fazer tal coisa? Você sempre faz... Não, é porque sempre faz essa pergunta pra mim. Como que é ser preta e empreender no Brasil? Mas, no caso, eu quero saber quais são os desafios que você enfrenta e como é que você consegue... tempo para fazer tudo isso, assim, para participar de coletivo, tem o grupo, tem tudo mais que você faz e ainda tem 3 filhos. Eu tento me organizar, né? Mas eu vou seguindo o fluxo, né?
são crianças, têm vontades, têm necessidades, como eu falei, cada um em uma fase, então a gente precisa ir se adaptando, e as fases vão mudando, né? E a gente vai mudando junto com isso. Eu tento me organizar, eu tento... questão de planejamento mesmo, né? O empreender dentro da minha realidade acabou sendo... É muito do meu perfil, né? Então, assim, eu não me vejo apenas fazendo outra coisa, né? Apenas um trabalho CLT ou algo nesse sentido, não empreendendo. Eu falo que tem que ter uma profissão de abridora de CNPJ, né? Porque a pessoa fala, e tal coisa, eu falo, vamos abrir, vamos fazer, vamos. Pré-requisito para ser empreendedora, né? Eu tenho uma ideia nova vamos lá, todo dia a gente inventa alguma coisa. Exatamente. Então, é muito uma questão de perfil, assim, não me vejo fazendo outra coisa, né? Apenas outra coisa. Também empreendendo e as demais coisas que eu faço. Participo do Pretos em Movimento, que é o PEN. O PEN, para mim, foi um divisor de águas e eu acredito que ele vem muito nesse sentido para muitos dos participantes, né? Eu cresci... Meus pais, eles tiveram a oportunidade de oferecer para mim e para minha irmã alguns privilégios, né, dentro do que a gente considera privilégio da sociedade. Estudamos em escola particular, tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Também entendo que foi uma escolha, né, eu fazer, porque eu falo, gente, na época foi 20 e poucos anos atrás, eu estava no colégio, todas as minhas amigas fazendo festa de 15 anos, e eu falei, ou indo para Disney, né, porque você estudava em escola particular, exatamente. Mas isso é uma cena para um outro episódio. Um recorte nisso, eram 8 crianças pretas, em 3 mil alunos na minha época. Na escola toda. Na escola toda. Meu Deus. E nós éramos um grupo. Que bom, né? E somos até hoje. Né? Vocês eram de classes diferentes, mas todo mundo era amigo, é isso? Isso. Eram 3 irmãs. Não, eram 3 irmãs em 3 séries diferentes. 2 séries diferentes, porque 2 delas eram da mesma série que a minha irmã. Era eu, minha irmã e meu primo, e mais 2 amigas. Né? Mas é legal 8 e 3 eram da sua família. Tipo isso. Mas o grupo, isso dá suporte. Já pensou ser uma única pessoa? E em alguns ambientes eu era a única pessoa. Sim. Mas aí quando muito ruim. Na minha série, por exemplo, tinha uma dessas pessoas. Se a gente não estava na mesma sala, nós éramos as únicas, né? Enquanto nos momentos que a gente não estava junto, num intervalo, alguma coisa, não dava. Não dava, senão desfalcava a dupla do Batman e Robin. Exato. Então, e aí nisso a gente já percebe uma necessidade do coletivo, mas de uma forma muito muito assim, sem entender, né? Sem entender o que estava acontecendo, né? Exatamente. Então, aí eu falo disso, né? Porque hoje eu consigo entender a importância de nós 8 estarmos juntos, né? Sim. Naquele momento. E aí, nessa época, o pessoal fazendo festa de 15 anos, eu falei, cara, que diferença vai fazer na minha vida? Né? Meu pai tinha um sonho. Não, você não quer fazer? Não quero fazer festa de 15 anos. Faz a festa. Não quero. Falei, eu quero fazer intercâmbio. Ela é louca. Não, imagina. Ela é louca. Minha irmã é mais conservadora, né? Minha irmã é mais... Uns 3 aninhos de diferença só? Você fez com 18? Eu fiz com 16. Aí. Você foi fazer o ensino médio lá fora? Fui. Eu fui no segundo ano aqui, né? Porque o ano letivo lá começa em períodos diferentes. Intervalo. Isso. E aí eu fiz um ano, voltei no 3º ano do ensino médio aqui, fiz mais 6 meses e me formei. Eu sempre fui a mais nova da turma, né? Que faço aniversário no meio do ano, então eu era mais nova. E aí a galera fazendo um monte de festa. Fui em muitas festas de 15 anos das minhas amigas. Eu falei, cara, não vai fazer. Muito legal, né? A experiência, o momento. Eu não quero. Mas não vai fazer diferença pra minha vida. E naquele momento eu tinha muita dificuldade de aprender inglês. Né? Eu fazia aula e eu falava, cara, não vai entrar na minha cabeça. Eu falo, sem vergonha hoje, né? Eu colei no básico e repeti, assim, sabe? Tipo, era muito ruim. Então eu tive que colando. Colando. Quase... Como que soletra? How do you spell? Exatamente. How do you spell that? Aí ela falava e você escrevia errado. Escrevia errado, né? Olhava no caderno da amiga assim, mas não ia. E eu falei, cara, eu vou fazer intercâmbio porque é útil e o agradável, né? Então, já é uma virada de chave pra você, né? Exato. Uma dificuldade vira uma necessidade no futuro. Exato. E eu era muito nova quando eu decidi, porque minhas amigas fazendo festa de 15 anos, eu tinha acabado de fazer 14, mais ou menos, né? Então, eu falei, não, eu vou... Não, ela é louca, deixa ela. Eu fui atrás de tudo,
tudo. Ela vai mudar de ideia. Cheguei lá para meus pais e falei, ó, é isso aqui, é essa empresa, falei com fulano e não sei o quê. É assim que vai, uma família vai me receber, tô toda preparada. Isso. Eu quis fazer isso pro meu irmão, né? A gente não teve essa oportunidade, então morei lá fora um tempo. E aí, quando chegou a idade dele, eu falei, você não quer fazer um intercâmbio? Cara, vai ser muito legal, vai dar um... Ele, não. Ah, que legal. Falei faz de 15 anos. Eu, quando tinha 16, eu queria ir de mudança pro Canadá. Sim. Não conhecia ninguém lá, mas eu quero ir de Exato. mudança pro Canadá. O pessoal fala, né? Fala assim, é difícil fazer. Eu falo, difícil. E não é difícil, difícil é voltar. Porque você amadurece muito, né? Porque você enfrenta muitos desafios durante pouco tempo. E quando você volta, tá todo mundo no mesmo rolê, assim. Ai, você obrigada. Fala, eu voltei, eu falei, ué, gente, ninguém saiu daqui, tipo, parece dar a sensação de que, ué, Tá todo mundo na mesma. todo mundo na mesma. Isso é um crescimento pessoal, mas você tem uma visão do coletivo, né? É. E aí, então foram algumas experiências que foram me mostrando que eu precisava buscar outros espaços, às vezes. Você né? foi pra onde? Fui para os Estados Unidos. Estados Unidos mesmo? É, morei em Onde? Michigan. Michigan. É uma cidade Michigan. pequenininha chamada Elegant, em Já Michigan. ouvi falar. Ela é famosa por alguma coisa, essa cidade. Deve ter alguma série que passa lá É. em Michigan. Provavelmente. Provavelmente. Com certeza, porque parece que só tem cidade do interior lá em Michigan. Sim, Já é das verdade, séries. é verdade. Você tá assistindo série e fala, lá em Michigan, parece longe pra caramba. É verdade. É tudo lá. E é legal também. É interessante porque... imagino que fazer, sei lá, Miami devia ser uma nota também, né? E fora que é um lugar que não... Não, porque tem muito muito brasileiro, muito latino. Falou que quer aprender inglês, vai Tem pra um que ir lugar pra onde não outros tem. lugares. Sim. Primeira vez que eu fui pro Colorado, e aí a visão que eu tinha no Colorado que era o fim do mundo. Tanto que é um dos passeios que eu quero fazer, é lá onde é que tem uma geleira, lá no fim do mundo. E aí eu falava, gente, é o fim do mundo. E realmente dava aquela sensação, mas não é, porque lá é bastante frio, então as pessoas se isolam muito mais. Sim. Eu, lá em Michigan, onde eu tava, era bem frio, assim, né? Minha mãe ainda falava, você vai para um lugar que tem neve. Gente, eu cheguei lá em agosto, mas faz calor também, né? Uhum. Passei um calor. Assim, a calça a roupa mais normalzinha, assim, né? Para um verão que eu tinha, era uma calça flanelada, tipo, no meio da perna. Tipo, era o mais verão que eu tinha. Tipo, passei muito calor. Mas quando era frio, era muito frio. Muito frio. Eu aí também tem saí meio daqui termo. com sobretudo de neve, daqueles bufantes, aí depois eu fui transferida pra Flórida. Eu Que fui maravilha. Que é mais calor do que no Brasil, dependendo da época do ano. Falei, eu tinha ido pro gelo 50, peguei sensação térmica de menos 40 e depois eu tava, tipo, a galera lá, 0 graus de casaco. Eu o quê? Queria correr pelada. Imagina. Uma pergunta sobre isso. Você sentiu mais facilidade pra... Você sentiu que foi mais fácil pra você aprender inglês porque você foi pra uma cidade que realmente só tem nativo? Só tem um lugar que tem mais nativo do que em outros lugares dos Estados Unidos? Ou... Sim. Eu não sei como estão os programas de intercâmbio atualmente, né? Como eu falei, faz 20 anos. Pensa que a internet era discada, né? Então, a gente... É outra realidade. Total. E assim... Tinha que Eu levar os seus documentos juramentados. Exatamente. Eu tive, que não foi nem 20 anos, imagine ela. E aí, eu fui por uma agência, né? Então, a agência, propositalmente, já te coloca em lugares onde dificilmente você vai ter contato com pessoas do seu país, né? Eu passei 1 ano lá e eu encontrei uma brasileira quando eu fui para Chicago passear com a minha família e ela falava português e ainda eu fiquei com vergonha de falar com ela. Aí eu falei pra minha mãe, né, minha host family, eu falei, ela tá falando português. Ela falou, fala com ela. Eu falei, não, tô com vergonha. Ela falou, você é boba. De tanto tempo que eu tava ali, assim, eu tava não sei tão mais, distante. não sei mais falar português. Muito distante. Mas também é estranho, né? Tipo, você não conhece a pessoa. Não importa que ela fale a mesma língua que você, né? Tipo, você vai oi, tudo bem? Também sou brasileiro. Brasileira, pessoal. Não, lá fora isso você ganha no intercâmbio, você perde um bloqueio, porque às vezes, por exemplo, eu morei lá muito tempo, né? Então, tipo, coisas bestas, tipo assim, queria comer uma goiaba. Você sente falta, então você sente falta de alguém que fale a sua língua, que fala as mesmas palavras, que tem um gesto parecido com o seu. Porque as pessoas lá são mais fechadas, então eu sou expansiva, imagine. Você chega lá e, tipo assim, aí todo mundo... Aí você tem que entrar naquele... Aí você tem que se acostumar àquilo. Isso. Então, quando você vê alguém, a pessoa não tá nem falando com você, Oi, brasileira, eu. A pessoa fala, legal. A pessoa não é nada, tipo assim, a pessoa, tá. Vaza. Exato. Mas foi uma experiência muito válida, muito necessária e realmente fez diferença na minha vida, né?
Aí eu falo, tanto que eu construí lá atrás, plantei a semente, hoje eu casei, né? Meu marido não fala português, então se não fosse isso também, eu não tinha. Ia dificultar até o relacionamento. É verdade, pensando Mas nisso. aprende. Mas ele não fala nada? Ele fala um pouquinho. Bem pouco, né? Mas ele Eu achei uma das não coisas... precisa tanto, assim, Não né? se esforça muito pra falar o português, porque o português também é bem mais difícil. É muito difícil, eu falo isso pra todo mundo. A galera fala, é é muito difícil aprender inglês. Eu É que falei, a gente tenta sabe. aprender o português. É que a gente já sabe. Vai explicar o que é um ponto pra um gringo. O que é Não, ponto? pretérito perfeito subjuntivo. Aí você tá de brincadeira. Ponto. Teve um conteúdo com uma professora de inglês, soltou uma vez, falando de como a gente define como a pessoa é bonita. Que é bonito, bonitinho, bonitão. Bonita, bonitinha, bonitona. Mas não existe bonitono. Verdade. E aí, tipo, a gente fica... Não, e e aí fala. E aí a língua falada é outra. Olha que gatinho. A pessoa falou, ué, gente, você não tava não. Cadê? Não, E aí você fala é bonitão ou é bonitona? Você não é gatinho. É bizarro. E você fala assim, ó. Quando a palavra termina com você usa a. Você usa o. Quando a palavra termina com a, você usa a. Então, a pessoa. A cadeira. A cadeira. Aí você fala a parede. A moto. Aí a pessoa fala, você me explicou errado. Peraí, você acabou de me dar uma regra aqui. Você acabou de falar que a é a ou é o. E aí agora a gente fala, a gente tem exceção. E quando vai ver, a lista de exceções são enormes. Vira eu tive um professor, quando eu tava fazendo faculdade, professor de orgânica, de química orgânica. Tinha 20 anos que ele estava no Brasil e ele não falava ainda o feminino e o masculino direito. Dava aula na universidade, já falava português, mas ainda não falava. Então a aula dele era muito divertida, porque eles sempre estavam falando a conjugação errada e a gente já não gostava da matéria, então já ria universitário, né? Quinta série B, baixa ali e não sai nunca mais. Sai quando você vai, estou quase sendo reprovada. Exato. Aí fica séria, né? Fala, nossa, tem que amadurecer. É verdade. Eu tive contato com a galera nativa trabalhando, né? Então, pra mim nunca fiz intercâmbio, mas eu tive contato com os nativos. As 2 vezes que eu mais precisei falar com nativos foi porque eu precisei trabalhar com eles. Em 2016, quando eles vieram pra cá por causa dos Jogos Olímpicos. E mais recentemente eu trabalhei numa empresa do Grupo CVC, que era um aluguel de casas de veraneio. Então lá tinha em vários lugares e tinha... Hamptons não tinha, mas tinha Miami, tinha Não tinha Alabama, tinha vários lugares assim, lá fora. Então a gente lidava muito com o pessoal de lá. E lá é diferente quando você fala com pessoas de fora dos Estados Unidos que falam inglês e com nativos de lá. Sim. É um negócio, eu senti um negócio absurdo. Tipo, às vezes em reuniões eu ficava assim, tipo, tá... Eu tô acompanhando, mas calma. É um inglês totalmente diferente, é outro sotaque, é outro... E aí você também tem vários países de África que falam inglês, e aí também é outro inglês. A gente tem uma base de inglês americano e britânico, né? Mas a gente tem também diversos outros países. E tem várias misturas. E aí é legal que, assim, é rígido, né? Mas aí a gente volta para a comunidade, para a construção da sociedade. As pessoas comunicam. Eu fui lá para fora, fiquei um tempo, então trabalhava com muita gente que vinha de fora, tinha muita gente que vinha do Haiti, muita gente que vinha de outros lugares, e eu percebia que as línguas eram uma mistura. Sim. Teve até uma proposta de fazer o Esperanto, né, que era uma mistura das línguas, para toda uma língua universal. Mas as pessoas que falavam crioulo que foram alfabetizadas falavam francês, e as que não falavam, não foram alfabetizadas falavam crioulo com francês, e as que foram colonizadas por inglês falavam crioulo com inglês. Sim. E aí virou essa salada. Ele mesmo fala, tem a língua da Gbani, né, que é da tribo dele lá em Gana, e tem o inglês, e tem um inglês que eles falam que é tipo street language ou broken English, e eu falo jamais, que nenhuma palavra que você falou eu consegui entender. Eu sei algumas, bamba claro, não sei o que lá, é como se ele estivesse falando do gueto lá. É muito legal de ouvir, mas é mais difícil de compreender mesmo. Eu não consigo entender uma palavra, mas eles falam que é inglês, ainda assim é inglês. Eu falei, então tá bom. Um monte de gírias, por exemplo, esse que ele falou bambaclá, é tipo assim, poxa, cara, tipo, caramba, ou então tipo um susto, assim. É porque eu escutava muito. Uma vez eu tava conversando com um amigo que sempre me liga pra gente fazer essa manutenção, e ele fala desse jeito. Aí o pessoal falou, ele não tá falando inglês. Eu falei, pior que ele tá. Ele tá se esforçando pra falar o inglês dele.
Exatamente. Essa daí eu não conhecia, não, caramba. Agora eu vou pesquisar agora como é que... Algumas coisas em relação a isso. Que eu sempre gostei mais do inglês americano do que do britânico. Sim. Eu acho sempre achei muito mais fácil de entender. Eu também me e que faz identificava muito mais sentido. Não sei porque eles chamam as coisas diferentes, tipo, sei lá, stove, bean. É umas palavras que eles usam totalmente diferente. É igual aqui, gente. Calçada, É, calçada, o sidewalk. mesmo, né? Simples, Exato. é isso. Não precisa complicar muito. E eles, sei lá. Mas, ó, vamos lá. Daí a gente tá falando muito de linguística, mas chega aqui no Brasil, em cada estado fala de um jeito diferente a mesma coisa. E se a gente for perguntar pra uma pessoa que tá chegando, fala... O nome disso aqui tem 5 nomes pra mesma coisa, Mandioca. gente. É pior ainda. Mandioca é uma mandioca. coisa que tem vários nomes, né? Pra gente é mandioca, tem macaxeira, tem aipim. Eu demorei pra aprender que aipim e mandioca era a mesma Aí, coisa. dentro do próprio país, Entendeu? continua Pois falando. é, pensa quem chega. Fui refutada. Pensa quem chega. Mas vamos lá. Não para de tocar. A gente voltando aqui, né, gente? Ela vai falar um pouquinho do grupo, senão a gente vai ficar só falando de viagens e de linguística e de tudo que você conheceu lá fora. Tem muito assunto. Tem muito assunto. Eu pontuei isso porque foi uma fase muito importante para mim, né? Foi uma das viradas de chave, né? Eu estudava em uma escola particular, com pouquíssimas pessoas pretas. E a gente sempre está buscando um espaço, está buscando, né? E a gente precisa ser diferente, a gente precisa de alguma coisa, né? Lá no intercâmbio, você fez com uma família preta? Não. Minha mãe era loira de olho azul, bem loira, bem azul, assim. Porque normalmente tem isso. É muito difícil de ter família preta recebendo. Sim. Agora eu lembrei que eu ia perguntar. Você nunca gostou de inglês, era uma dificuldade que você tinha e você decidiu fazer intercâmbio. Por quê? Porque eu sou teimosa. Boa. Não, porque assim, eu entendi que era uma necessidade. Você já tinha consciência que aqui no Brasil iriam precisar muito de profissionais que falam inglês ou algo assim? Na verdade, assim, eu tinha dificuldade do inglês. Eu era uma adolescente bem ativa, né? Meus pais e minha irmã podem falar que eu era várias outras coisas, mas no meu ponto de vista eu era ativa. Exatamente, na minha concepção era uma pessoa muito... uma pessoa que gostava de coisa nova, de descobrir coisas diferentes e tudo mais. E aí eu resolvi fazer intercâmbio. Entendi. Foi isso. Eu achei curioso isso, porque... Mas não era apaixonada pela língua. Porque eu aprendi porque eu gostava. Na verdade, eu gosto até hoje, sempre gostei. Mas ver uma pessoa que aprendeu e que foi lá, fez tudo, corre pra fazer intercâmbio sem gostar da língua é curioso. Mas eu acredito que a virada de chave tá aí. Quando eu fiz, eu odiava ir pro inglês. Odiava. Eu odiava. Eu matava a aula pra ir jogar bola. Na aula de inglês? E aí... Você tá sabendo, né, mãe? E aí, a professora falou, você vai reprovar por causa de falta. E aí eu comecei a chorar, porque a ameaça de eu reprovar por causa de falta era a surra que eu ia levar quando ela recebesse a notícia. E ela não ia descobrir hoje que você cabulava a aula pra jogar bola. Eu falei, não, professora, dá uma chance. E ela falou, dá uma chance de fazer uma outra prova. Se você tirar nota máxima, e eu estudei pra tirar nota máxima. E aí eu comecei a usar a psicologia positiva comigo mesmo. Você gosta, sim, de inglês, cara. Inglês é tão legal, gosta. E aí eu comecei, e eu fazia inglês com 12 anos, né? E aí, na escola pública, lá em Brasília, é um pouquinho diferente daqui. Era no horário contrário. E aí eu comecei a pegar música. Eu gostava muito de música. E aí eu pegava as músicas, traduzia. Eu andava com aquela pasta de tradução. O povo falava que eu era apaixonada por alguém e ficava traduzindo. Eu aprendendo inglês. Aí com 15 anos eu tava falando inglês. Olha, é isso. Eu perguntei isso porque pra mim foi parecido. Eu gostava de jogar videogame. Então, precisava entender. Eu jogava ali o Mário e com o Micaelis, o Aurélio do lado ali e tal, pra traduzir. Eu ia traduzindo, palavra por palavra. Gostava de, sei lá, do Maluco no Pedaço. Como que era Netflix, crianças. Olha só como era Netflix dos anos 2000. E não assistia naquele horário, era eu só pegava e clicava a tecla SAP pra ouvir a voz do Will. Falando, como eles falavam na voz original, né? No idioma original. A gente tinha que apertar uma tecla SAP pra poder assistir tudo no idioma original. E eu assistia, eu falava, mano, tô entendendo porra nenhuma. Mas eu queria... E não tinha legenda, não tinha legenda. Algumas TVs tinham. Algumas TVs tinham. Mais modernas. Então, você apertava o SAP e pronto, acabou. Ou então, você assistindo Friends, por exemplo. Você apertava, tava lá em espanhol, porque eles mandam pro Brasil. Eu falei, ué, gente, a gente fala. Loucura. América Latina, aí eu aprendi assim. Mas isso porque eu gostava. Porque eu queria realmente, eu peguei um gosto de... Na verdade, eu gostava de jogar videogame, né? Mas
eu peguei um gosto de traduzir, de entender o que estava acontecendo e tal, explicar para algum amigo meu o que estava acontecendo ali. Mano, tinha coisa que parecia na escola, assim, a atividade que tinha traduzido um mini textinho, assim. Eu traduzia na hora, todo mundo ficava, mano, como é que você... Isso aqui é, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é... É fácil. Eu traduzia Mario, eu traduzia Zelda. E jogava ao mesmo tempo, porque aparece assim as coisas. Rápido, né? Não vou traduzir um texto desse. Aí eu tô falando isso porque é um comportamento, assim, vai. A gente tava até falando Coisa disso de antes de você nerd, chegar. sei, Coisa tá? até um comportamento, digamos, empreendedor, né? Porque você não gostar de uma parada, mesmo assim você ir lá e fazer muito bem, ir lá fazer todos os corre, não é comum. Eu falo assim que os meus pontos ainda não estão ligados, mas conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que algumas coisas começam a fazer sentido, né? Como eu falei, minha avó era empreendedora. Uhum. Detalhe, tem outra situação também. Fiz faculdade de administração. Certo. A aula que eu mais odiava era empreendedorismo. Eu falava que eu não era uma pessoa criativa. Todo mundo tinha uma ideia melhor, que eu não tinha como. Eu odiava empreendedorismo. O que eu fiz a minha vida inteira foi empreender. A minha vida inteira. Eu vendia o Avon com a minha avó, eu ia nas reuniões, eu contei um grama, eu fazia cachecol para vender na faculdade. Nossa, aí eu queria criar coisa dentro da empresa do meu pai. Eu fui para Herbalife também, Mary Kay. Tipo, é tudo empreender, né? Uhum. Aí eu abri uma empresa de lavagem a seco de carro. Sem condições, né? Pra cobrar R$40. Demorar 4 horas pra terminar. Tipo, falei, não, esquece. Era lavagem de estofado, né? Sim. Abri a empresa de lavagem de estofado. Aí eu montei um restaurante. Eu tive um restaurante de comida natural dentro de uma academia. Aí a minha irmã falou assim, vou abrir um pet shop. Eu falei, vai lá. E hoje eu tô junto com ela. Hoje o negócio que a gente tem hoje que nós empreendemos hoje há 7 anos é uma clínica veterinária e pet shop. Então, assim, a única coisa que eu fiz foi empreender. E eu falava que eu não gostava. Eu não gostava de inglês, mas eu fui pra lá aprender. Então, assim, as coisas começam a fazer sentido. Eu queria muito ter essa sua habilidade de fazer coisa que eu não gosto. Na verdade, como você era uma criança muito ativa, já tem um quê de criatividade aí. O negócio é que você tava olhando pro coleguinha do lado, comparando. E eu falo que o empreender não é ser criativo, é vender a sua criatividade. Então, eu criei e eu consegui vender, eu estou empreendendo. Eu mudar a realidade, transformar, né? Resolver esse problema. Por exemplo, tem um problema aqui. Vou resolver esse problema, vendi esse problema. Essa é a solução. Acabou. Sim. Isso aí é empreender e pode ser dentro da empresa, fora da empresa e tudo mais. E você já fazia isso. Já faz, por exemplo, fala, vou fazer intercâmbio. Então, duvido, vai lá, se vira. Você foi lá e fez o quê? Tá aqui, ó. É só vocês assinarem. Exatamente. Você resolveu um problema. Então, já tinha isso já de ali, ó. E como eu falei, eu sou teimosa. Então, assim, um mês antes de eu fazer intercâmbio, eu sofri um acidente, né? Eu tenho até uma cicatriz aqui no rosto por conta de um acidente que eu sofri. Minha avó falou, não é pra você ir. Eu falei, eu vou. Ainda minha mãe virou. Já até curou. Já, tá tudo certo. Então, assim, eu gosto de desafio, né? E empreender é desafio. 100%, né? São objeções, são coisas que você precisa enfrentar. É você imaginar uma coisa e quando você vê o negócio tá tomando outro caminho e você tem que se remodelar dentro desse caminho diferente e ainda assim buscando o mesmo resultado ou, né? Um resultado melhor. Exatamente. Então, é uma coisa que é muito de perfil. Como eu falei, eu vejo... Para mim, o empreendedorismo é um perfil, né? É uma característica pessoal, né? E aí, dentro de todas essas coisas, né? E com esse perfil, né? De ser teimosa, de ser curiosa e tudo mais, chegou o PEN, né? O PEN foi muito curioso, assim, porque o meu primo começou a postar no Instagram e tal. Eu falei, Dan, o que é isso? Ele falou, um negócio que os caras estão fazendo aí. Falei, tá bom. Não sei quem são os caras, não sei quem é o negócio. Muito bem explicado. É um negócio aí que os caras aí estão fazendo. Falei, tá bom. Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, falou assim, vai ter reunião, não sei o que, é só pra homem. Eu falei, é só pra homem. Eu falei, Tchumba, você vai. É só pra homem, não posso ir. Então, você vai ver o que é o negócio que os caras estão fazendo. E traz bem explicado, viu? Porque eu sou curiosa. Quem é seu marido? Meu marido. Tchumba. Isso. Mas ele fala, ele entende português, é verdade. Ele só não fala, mas ele Eu entende. falei que ele ia, aí ele ia ter que se virar lá, e era um problema dele, né? E que, eu já dei a chance dele. Você sabe falar português, não vai.
E se ele não trouxesse tudo bem explicado, a coisa ia ficar complicada. Exato. A gente ia ter uma situação bem complicada. E aí foi interessante, porque quando ele chegou, né, era uma reunião ainda com poucas pessoas. O PEN, bem resumidamente, ele começou através de uma necessidade, né? De pessoas pretas falarem de dinheiro, né? O Piriu, que é o Emerson Piriu, né, que é o nosso presidente, ele é barbeiro, e aí ele via que todo mundo sentava na cadeira dele, falava sobre isso e não conseguia, assim, enxergar, né? Putz, não tem com quem contar, com quem compartilhar, com quem... Todo mundo quem? Todo mundo, os todos clientes os deles, clientes de uma forma geral. É que ele não né? atende só pessoas pretas. Não, mas pessoas pretas, né? Isso todo mundo que eu digo são clientes pretos. O pessoal preto que ia lá e cortava com ele. O recorte da comunidade. Inclusive, Piriu, queremos você aqui, tá? Nossa, vai ter assunto. Aí vai ter assunto. E aí... E o Piriu é muito empreendedor, né? Total. É super válido o Piriu vir pra cá, porque ele tem uma boa história pra contar. E aí ele falou, cara, então vamos juntar todo mundo, né? Que o PEN começou com o Piriu, o Evandro, o André e o Lucas, né? E aí eles começaram falando, tá, beleza, vamos lá, a gente se junta, vamos num lugar, vamos buscar um lugar onde normalmente não se vê pessoas pretas, né? Que começou ali no Campo Belo, que também era um lugar acessível para eles. E eles começaram a chamar algumas pessoas. E nesse momento, acho que o Tiumba foi na segunda ou terceira reunião. E aí o Piriu tava falando, não, porque isso aqui vai ser grande. A gente vai virar internacional. Aí chega o Tiumba. Internacional, né? E aí ninguém falava inglês no grupo até o momento? Uma pessoa falava, que tava lá, que era o Bruno, que é marido de uma amiga minha também. E aí ele falava inglês. Naquele dia... Deu tudo certo, né? Ele conseguiu fez se o trampo de tradutora ali. Não sei se o Bruno foi pra isso, mas acabou sobrando pra ele. E aí, depois na outra reunião, acho que o Bruno não ia. E não era pra mulheres. Era pra homens pretos falarem de negócios. E aí não dava pra ser internacional. Desculpa aí, tá? Né? Porque a maioria das pessoas que empreendem, 70% são mulheres. E aí você não ia dominar. Exatamente. E aí, na outra reunião, eu acho que... Eu não lembro muito bem, mas eu acho que o Bruno não ia. E aí eles falaram, putz, Ana, vem. Porque eles queriam fazer alguma coisa com Tiumba, não sei o quê. Aí eu fui. Então, como eu sou curiosa, intrometida e tudo mais, eu fui. Tradutora e... Virei membro do PEN. E hoje tem muito toda a história, mais mulheres do que homens. Exatamente. Como a realidade. Como é a realidade. Aí mudou a história, que era um grupo que ia ser para homens, falou, peraí. Isso. É importante, né? Eu entendo que existem... É importante a gente criar grupos, né? Mas para se falar de dinheiro, é importante a gente ter uma visão geral total. E Sim. Das mulheres também, né? E tudo mais. Para falar de empreendedorismo, sim, por exemplo, a gente pode criar grupos. Eu trabalho com mulheres, que são dores específicas. Como eu te falei, quando você fala de mulher empreender, mulher negra, nananá e filho, são muitas camadas que se eu falar com ele vai falar... Não, inclusive, vou até fazer um spoiler aqui. Spoiler não, porque quando sair esse episódio já vamos estar exatamente no mês de maio, né? Que a gente tá planejando de trazer trazer mais mulheres mães que empreendem aqui durante o mês das mães e tal. Aí ela falou podemos falar com alguma marca também e tal. Aí, ideias de marca, ela falou uma marca que assim, mano, pra mim... Aí ele virou pra mim e falou, que é isso? Eu falei, eu já entendi. Entendeu? O que é? Porque você não vai estar aqui, né? Porque não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Aí ela, não... lencinho era umedecido. lencinho, marca de lenço umedecido. Mano, não faço ideia. Porque normalmente mulher usa e criança também usa. Homem também deveria usar, deveria, legal. Né? Eu sei que é legal, eu sei que é cheiroso. Eu também, quando eu vejo nos banheiros, tem uns banheiros que estão colocando agora, né? Nos lugares. E aí eu falei, realmente. Eu acho que eu tenho contato dessa pessoa, talvez a gente fale com ela diretamente e tal. E aí ele falou, o que é isso? Como assim? E pra muitas coisas. E pra muitas coisas já era isso mesmo. Dentro do empreendedorismo, eu tenho muito amigo homem, tenho alguns bons amigos homens, inclusive muitos deles já vieram aqui. Mas a grande maioria da galera que eu tenho mais facilidade de conversar e que gera uma conexão melhor são mulheres. São muitas mulheres que empreendem, inclusive no PEN. Que
Inclusive, fui convidado por uma das mulheres que fazem parte de lá do grupo, né? As primeiras reuniões que eu fui foi por causa disso. Que eu não conhecia o movimento. Nunca nem... não tinha nem chegado no Insta, assim, nada pra mim. Então, realmente precisa ter essas pessoas. Precisa ter diversidade de pessoas, tanto na liderança como nos membros em si, né? Exatamente. E é importante que... Eu fiquei feliz de ver que você faz parte da diretoria também, porque... Precisa disso, Até no final das contas. Precisa de um olhar, assim, o empreendedorismo como um todo, o empreendedorismo preto, ele precisa dessa rede de suporte, essa rede de networking, até porque a gente está acostumado a ter as pessoas que têm privilégio em posições de sucesso. E a gente precisa mudar esse cenário. E a gente faz como mudando esse cenário? Nos ajudando a chegar lá. A ideia do PEN é justamente a força do coletivo. Sim. Né? É a força do coletivo na inteligência, a força do coletivo na educação, a força do coletivo na convivência. Né? O PEN é isso, é você se fortalecer como pessoa, como negócio, a partir do coletivo, a partir do grupo. Uma das coisas que eu mais gostei quando eu fui, eu participei pouco do PEN, das reuniões presenciais, mas uma das que eu participei era papo extremamente relevante mesmo. Tipo, da pessoa ir lá e passar um conteúdo de fato que vai ajudar, que vai agregar. Sei lá, falando de marketing digital, falando, sei lá, de precificação, falando de coisas que, assim, óbvio que a gente, principalmente eu e a Isa, a gente tá em contato com esse material direto. Sim. Em vários lugares a gente vê isso aí, pra gente não é novidade, mas o PEN, ele é muito diverso. Então, na mesma mesa que tá, sei lá, uma CEO e tá uma diretora... Que nem a Suelen, que uma das pessoas que chega aqui. Tá lá uma diretora farmacêutica sentada na mesma mesa que eu. Vem a Suelen aqui e mostra o currículo dela. Exato. E é muito bizarro, porque, tipo assim, em que situação da minha vida eu se bem que no meu caso até que seria possível sentar junto com a Suelen. Mas a possibilidade é muito distante para vários empreendedores ali, que estão em vários estágios diferentes. E uma das coisas que eu mais gostei é isso, de que vocês trazem lá no PEN conteúdos de fato relevantes, tipo, que é uma coisa que eu sinto falta às vezes, de uma forma geral, no meio do empreendedorismo. E também no meio do afroempreendedorismo. O PEN faz uma coisa que eu acho interessante, que é não assumir que todo mundo tá no estágio de, tipo assim, de um conhecimento muito básico. Todos os conteúdos que eu vejo ali, claro que vai passar um pouquinho pelo básico, mas assim, é do intermediário pra frente. Sim. Tipo, eu não peguei Mano, básico. Você volta lá 2 páginas depois, e aí você vai aprender. A gente dá a oportunidade, se você não entender o básico, procura alguém que te ajuda, né, pra entender o básico e você conseguir acompanhar o restante do conteúdo. Eu gosto muito disso, porque geralmente quando a gente vê... programas de empreendedorismo, então programas para afroempreendedor, é sempre do 0 até não sei quanto. Mas assim, é muito básico, geralmente, é muito raso. Um conteúdo muito simples, assim. Muito superficial. Eu vejo essa dificuldade. O conteúdo é relevante, sim. Precisa falar sobre precificação, mas aí quando chega na precificação é bem... existe uma fórmula exata? Você tem que saber seu custo, e é muito superficial. Já é difícil matemática. Eu falo de precificação especificamente porque já é difícil matemática. Aí você chega para uma pessoa que não tem o básico da matemática, ela não vai entender, mas ela precisa entender outras coisas e outras letrinhas que funcionam lá na frente, senão ela não vai avançar de etapa. Exato. Aí quando você vai em algumas coisas de empreendedorismo, eles simplesmente passam assim bem superficial, porque... Eu não sei se já é um preconceito de que é difícil, então as pessoas não vão pegar. Não vão entender. E aí, passa. E aí fala, deixa quieto, né? E isso eu não sinto lá, a galera tá nem aí, tipo, não pegou... porque assim, vai atrás. Trazendo esse exemplo da precificação, né? Ok, matemática, número é número e é aquilo ali, né? Só que você tem questões subjetivas por trás disso. E quando você conversa com um grupo, né? Quando você discute isso dentro de um coletivo, onde pessoas passam por situações semelhantes. Então, uma coisa que a gente optou por não fazer no PEN, diretamente, não tem como negar, né? Mas diretamente optamos por não falar de dores. Não é não tratar e não considerar e simplesmente deixar de lado. É não dar foco a isso. Né? Porque socialmente isso já existe, infelizmente, a gente querendo ou não, né? A estrutura que a gente está inserido é uma estrutura que a todo momento te lembra, né, da dor que você passa por ser uma pessoa preta. Sim. E cada pessoa é atingida de uma forma diferente.
né? Verdade. Então, a gente optou por isso. Mas nós temos um grupo de saúde mental, que são psicólogos que estão ali pensando na questão dores e empreendedorismo e networking. Então, assim, a gente consegue trabalhar dentro do coletivo de forma separada. Sim. Né? Tem um espaço certo para falar disso. Exatamente. Foi bom você ter verbalizado que eu não tinha notado isso também, é verdade. Durante a reunião do PEN, é muito conteúdo desse tipo. É um conteúdo, claro, que você vai fazer seu pitch lá, né? Você vai fazer sua apresentação de 30 segundos, tempo cravado, vai, bora. Mas, geralmente, não é não parte de um lugar assim, não, de falar de E é interessante que as pessoas dificuldades. novas que chegam, elas chegam para falar do seu sucesso, do seu momento, do seu trabalho, da sua questão pessoal que tá dando certo, né? Apesar da gente saber que, às vezes, a pessoa em outras situações, ela pode chegar e falar, eu vim de uma situação de muita luta. Porque, e a gente sabe que a probabilidade disso acontecer, ela é grande. Porque, como eu falei, é uma questão da estrutura da sociedade que a gente vive, né? Então, a gente não pode, né? E jamais vai invalidar. Exatamente. Mas a gente precisa também mostrar que a partir disso, né, a partir do que você se tornou, a partir dessas dores, vamos seguir em frente, né? Sim. Vamos nos fortalecer. Vamos deixar de contar a história de dor para contar a história de superação. Isso, exatamente. É óbvio que, para mim, meu marido é africano, né? E uma coisa que o Ronaldo, nosso vice-presidente, comentou outro dia e que eu não tinha percebido, o começo do meu relacionamento foi complicado, porque meu marido, às vezes, falava que os amigos dele me chamavam de branca. Tipo, sua esposa branca. Porque é o comportamento, né? Não é um comportamento africano, de uma mulher preta africana. Hoje talvez esteja mais, tá aprendendo. Tá aprendendo. Eu não era chamada de branca, mas eu era chamada de mix quando tava lá fora. E algumas coisas, mas vocês têm um comportamento diferente. Eu falei, cala a boca, se mete. Você não sabe. Você não sabe. Nunca foi no Brasil, não sabe de nada. Se mete não. Exatamente. E aí uma coisa que uma vez o Ronaldo trouxe, né? Eu falei, cara, não parei para pensar nisso. Ele falou assim, existe o preto escravizado e o preto colonizado. Então, a gente aprendeu, né? A gente cresceu numa sociedade de validação, né? Então, você passa por um processo, você faz as coisas, você fala assim, putz, é assim? Será tá legal? Será que eu vou ser aceito? Fechou? E aí, a gente não vê isso dele. Ainda bem que você trouxe eles. Estão cagando pro que você vai achar dele. Você viu, a Preta veio aqui e falou, tipo, ué, eu sou eu, acabou. E pronto, acabou. E a gente não foi ensinada. A gente foi ensinada a perguntar, eu sou eu? Tá legal? Sou eu? É assim que é pra fazer? Né? Então, assim... O cabelo tá da altura certinho? Tá legal? Imagina, assim. Exato. Tem algum fio fora do lugar aqui? Aqui tem vários. Depende do lugar, né? Aí eles estão no lugar deles, assim. Tipo, tá tudo certo. Então, o PEN se forma a partir disso, né? E uma outra coisa também, que é muito interessante, é que, justamente por essa questão da validação, as pessoas às vezes chegam ali e elas esperam que a gente fale para elas o que elas têm que fazer, né? Ok, eu estou na diretoria hoje, amanhã teremos mais mulheres, né? Se Deus quiser. Amanhã eu posso não estar, continuarei sempre, o resto da minha vida, sendo membro do PEN, né? Mas a pessoa que chega, ela também está construindo, né? Sim. Então, Total. você tem que entender que a gente está te dando um espaço, a gente está te dando, não. Nós todos estamos construindo um espaço onde você tem voz também, né? E sem tratar daquela forma raivosa, como é dito, né? Então, assim, vamos chegar lá, vamos construir a partir disso. E é muito que eu vejo no meu marido, sabe? Uma das últimas reuniões que a gente teve, a penúltima reunião, foi sobre networking ancestral, né? E a gente não tem ideia do poder. Meu marido fala, toda a estrutura que a gente vive é para nos enfraquecer. Então, se fala de racismo para que a gente fique discutindo situações de racismo que a gente passou e não sei o quê, para que a gente não fale daquilo que realmente vai fazer diferença, daquilo que realmente vai levar a gente para um outro nível, para aquilo que vai mudar a história, né, nossa e de quem está vindo. Então, é uma forma de desviar do assunto, né, do grupo, e aí a gente fica perdendo esse tempo, então, enquanto o restante está lá fazendo tudo, ganhando e mandando. Você tá falando, veio uma coisa que quando teve aquela parceria Brasil-África, e que veio muita gente de Cabo Verde, veio muita gente para as universidades, eu fui dar aula à parte para português, né, para se adaptar ao português daqui.
E eles tinham uma rede de apoio. Eles chegavam, eles tinham Sim. a embaixada, o consulado. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu quero assim, ó, vai com a camiseta que você vai encontrar um monte de gente. Eu não encontrei ninguém. Vai. Eu fui sozinha, não tinha um brasileiro que podia ajudar, não tinha nada. Se tivesse um brasileiro, viu você de camiseta, ainda bem que ela tá com a camiseta, que eu não vou chegar perto dela. Com ela. Ufa. E aí, porque a gente foi acostumado a viver nesse ambiente de guerra. E lá não, tipo, e eu tenho um amigo que tá, hoje o Berlim, ele tá na França, mas ele tava no Canadá e ele tá rodando vários lugares por um bom tempo. Em todos os lugares ele tem uma rede de apoio. Que saiu de lá do país dele, quando ele foi para Brasília, todo o apoio do consulado, e aí tem pessoal que tá nessa rede, que sabe a dificuldade que é chegar e estar no outro país. Chamava ele para almoçar, para passar um domingo, para festa não sei aonde. E em todos os países ele tá assim. Eu falei, gente, rolou ali uma... Exato. E a gente não tem isso, não tem. Isso é muito real. E nos impede, né? Muito. Ele fala, meu marido fala muito, ele fala assim, a gente não viaja, a gente não... Não, ele tá fazendo o PhD dele lá, o pós-doc dele lá. E ele veio pro Brasil para fazer o doc, ele tinha ido pro Canadá para fazer o mestrado. E tudo uma rede de apoio que ele saiu do Haiti, indicado por uma pessoa lá para fazer uma graduação, não sei aonde, e aí ele veio, pulou, foi para Portugal, agora já rodou o mundo inteiro com essa rede de apoio. E a ideia do Network Ancestral é criar essa rede de contatos também? É ajudar? A ideia do Network Ancestral foi a gente entender uma forma de fazer networking que não nos foi ensinada, né? Porque se você tá dentro de um ambiente, na maioria das vezes, sendo preto único, como é que você vai aprender a fazer contato e network com pessoas semelhantes a você, né? Você só sabe fazer um network onde, na maioria das vezes, você está servindo. Ou então daquele lugar de aceitação. Exato. Ou você está se defendendo ou você está servindo. Exato. Sim. Então, assim, de que forma a gente consegue fazer diferente, né? Meu marido, ele fala assim, o network é assim, conhece alguém que conhece... Se você chegar agora para ele e falar assim, eu preciso de uma empresa que vende lenço umedecido na África. Ele também não vai saber. Talvez mas hoje ele conhece alguém que alguém... Ele vai caçar e ele vai encontrar o CEO da melhor empresa de lenço umedecido da África, que pode não ser de Gana, que é o país dele. Entendeu? Mas de África. De África. Tem um amigo em Guiné-Bissau e falou assim, não, por que você não vai pra lá? Tem um programa lá também. Eu conheço até o ministro da República. Oxe, como assim? Eu moro em Brasília, do lado do ministro da República, eu não falo com ele. Pois Exato. Não, assim, eu tenho alguns contatos, né? E às vezes a gente fica assim, ele fala assim, é porque precisa ver um documento tal do fulano. Pergunta pra não sei quem. Eu falo, putz, eu não vou perguntar. Aí ele, como assim você não vai perguntar? Eu falo, imagina, eu não vou incomodar, a pessoa vai falar que eu sou interesseira. Verdade, não quero, não vou. Aí ele fala, gente, a pessoa tá ali pra ajudar. Aí você precisa de ajuda, você não pode pedir pra pessoa que tá próxima de você num relacionamento pessoal, né? Familiar ou de amizade, alguma coisa assim. Aí eu falo, não. Aí aos poucos a gente vai aprendendo. Então é importante a gente estar junto. Né? E o PEN, ele vem nessa ideia. É importante estar junto. De diversas formas. E eu posso falar... Mano, fica até parecendo que eu tô puxando o saco toda hora. Mas isso rola lá. Isso rola lá. Não tem essa... Principalmente aqui em São Paulo, conforme eu fui participando de mais eventos, assim, por causa de empreender também, eu fui vendo que isso rola bastante. Tanto da nossa parte, de ter um certo receio, de chegar na pessoa e tal, e trocar ideia e falar. Aqui mesmo é um exemplo, teve gente que a gente já chamou pra vir participar. Mano, teve gente que a gente ficou assim, mano, não sei se é o momento. Não sei, a gente agora ainda tem algumas coisas assim. Acho que eu não sei essa pessoa aí, mano, não sei se ela vai vir. Quando a gente conversa com ela, não, vamos, bora que dia. Eu vou e tal. Aí. Tranquilo. Mas é porque em São Paulo sinto isso também. É uma posição que a gente está acostumada. Porque a gente sempre foi colocado numa posição inferior. Então, tipo assim, como se eu estivesse pedindo. E as pessoas que estão na posição de privilégio, tem aquelas frases clichê, né? Parece um pedinte. Toda hora tá pedindo ajuda. Parece que tá passando necessidade. E aí você não quer ficar nessa posição. Exato. Você fala, não vou. Não quero ficar nessa posição. Exatamente. Mesmo que você tá realmente precisando e você sabe que aquela pessoa pode te ajudar. E você sabe que aquilo pode fazer uma diferença enorme para você. Vida. Só que a forma que a gente foi viveu, né? Não é nem educado, que a gente foi deseducado. Foi como se fosse uma posição ruim, né? Que a gente, e todas as vezes que a gente foi
pedir ajuda, a gente foi menosprezado. Sim. Então, a gente já estava naquela posição mais abaixo, a pessoa já tá aí embaixo, já então vai, eu vou pisar pega e a ferida e fala, tá doendo. Tá aí embaixo, peraí. Opa, tô segurando só pelos 3 dedos e a pessoa vai pisar nesses seus 3 dedos. E lá não rola isso, e esse tipo de coisa não rola no PEN, não. É um lugar bem acolhedor, assim, bem de boa, porque às vezes eu tava trocando ideia, às vezes, com pessoas que eu nem não sabia o que a pessoa fazia. Porque às vezes você vai conversar ali, você não sabe se a pessoa ela é CEO, se ela só tá participando, se ela é esposa, filha de alguém ali. E nem de fato tem um cargo tão assim. Sim. Mas a maioria das vezes, a maioria das pessoas que participam do PEN, realmente elas têm relevância nas respectivas áreas e você não faz ideia. E é todo mundo conversando de boa. Essas pessoas, o que eu entendi, eu não participo, elas têm um entendimento já da necessidade daquele grupo. Então, por isso que elas participam. As outras pessoas estão conhecendo. Porque quando você vai subindo de nível, você foi fazer inglês, você foi pra fora, você se vê sozinha. Sim. E é aquele momento que você clama pra ter um grupo. Exatamente. E inúmeros momentos lá fora, porque eu fui morar sozinha, fui alugar sozinha. E eu passei situações que, tipo assim, eu falei, gente, podia ter gritado pra alguém. Quem que é essa pessoa que eu ia gritar? Eu morei com várias pessoas, morei com russo, morei com todos os tipos, eu não fui pra história parecida. E você fala, não tenho uma rede de suporte, não tenho, não aprendi a fazer isso. Às vezes a gente fala, né, dentro do PEN, fala assim, a gente observa comportamentos tal, e a gente fala assim, nossa, a pessoa tem a síndrome do preto único, mas qual que é a oportunidade que ela teve de não ser o preto único? Sim. Ela sempre foi o preto único, então ela vai ter a síndrome. Só dá pra ela ser assim. Porque o histórico, muito histórico, tipo assim, a pessoa tá em alto cargo executivo, você vai avançando na carreira, infelizmente aqui no Brasil ainda é assim, tá se transformando, mas ainda é. Então você vai subindo de cargo, ou você vai avançando em nível de sucesso, você vai ficando único naquele ambiente. Sim. É no intercâmbio que você fez, é no seu mestrado que você faz, é na defesa que você fez. Quando vê, você é o único. No bairro. E aí não é você que está se excluindo. É a estrutura que a gente vive, ela é assim. Exatamente. E aí lá você é o único, ou você tá naquela, né? A pessoa acha que você tá lá para servi-la, ou você tá no modo de defesa para se proteger. Sim. É muito ruim isso. Você tem uma sensação de tá no modo de segurança o tempo todo. Pensando nisso, como que você definiria, tipo, pra quem é o PEN? Porque eu cheguei no PEN muito por acaso. Pra quem você definiria esse tipo? O PEN é pra esse tipo de pessoa aqui. O PEN é pra pessoas que entendem que o empreendedorismo não, as conexões fazem a diferença. Você pode não entender como fazer as conexões, mas você entende que estar num coletivo e se conectar com aquelas pessoas vão fazer a diferença na sua vida e na vida de quem tá junto com você. Né? Então, assim, a partir disso, falando, né, de coletivo, de diferença e tudo mais, a gente fala de negócios, né? Porque é aquela coisa que eu falo, gente, não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. O dinheiro manda. Sim. Né? O dinheiro manda. Então, assim, você tem mais dinheiro, aí o como manda, onde manda e tudo mais, aí dá para ter perspectivas diferentes, né? Então, assim, vamos nos fortalecer economicamente, financeiramente, através de negócios. Seja você uma pessoa que trabalha numa grande empresa, oferecendo oportunidades para outras pessoas entrarem, que não sejam cargos de estagiário, trainee e os facilities, né? Então, facilities, né? Tem várias vagas aqui, todas facilities. Exato, né? Pensar em outras posições. Seja você pensando em algum negócio, querendo se conectar com pessoas e buscando pessoas que vão entender o seu momento, né? O seu momento e a sua realidade, né? E não estou falando uma realidade assim, tipo, vamos lá criar um grupo, todo mundo vai fazer tudo de graça para mim. Não. Você tem um contador, você tem um arquiteto, você tem um engenheiro, você tem uma farmacêutica, você tem uma pessoa da área da beleza, você tem uma pessoa que vende óculos e todo mundo ali vai te ajudar de alguma forma através dos seus negócios e não é uma questão de assistência, uma ajuda, não, é como a gente pode trabalhar junto, eu te fortaleço, você me fortalece, né? Seja a questão do black money mesmo. Eu quero comprar um óculos. Meus óculos todos anteriores foram na Gassi. Eu comprei da Lari. Paga nós. Entendeu? Não a Lari. Gassi. eu sempre fui lá. E agora eu fui com e assim, um valor acessível para a qualidade do produto,
né? Com criança, a criança pegando óculos toda hora, é óculos caindo no chão toda hora, o óculos vive sujo toda hora, Sim. né? E você precisa de uma coisa de qualidade. Então, o produto de qualidade eu encontrei ali dentro, né? Eu já me conectei com várias pessoas ali dentro, faço negócio com várias pessoas ali dentro. O Marcelo, contador, hoje eu abri um negócio junto com meu marido e outras 2 pessoas que eu conheci através do PEN, somos sócias. Tem muita possibilidade, né? Então, assim, o PEN, ele é para todo mundo, né? Ele não é só para quem empreende, ele é para quem quer gastar o dinheiro em alguma coisa de gente preta. Vamos gastar com a gente mesmo, né? Exatamente. Porque existem pesquisas que falam que o dinheiro fica muito pouco na nossa mão, então vamos fazer ficar mais tempo. Exato. Mas a gente tá chegando ao fim. E aí eu queria que você olhasse para sua câmera e falasse como é que eu vou seguir lá o Pet Shop, como é que eu te sigo, onde é que eu participo do PEN. Fala dá o caminho pra galera te encontrar. Esses dias eu tava falando com uma pessoa sobre redes sociais. Eu falei, gente, uma pessoa não, algumas pessoas me cobraram, inclusive muitas do PEN, falaram, Ana, você precisa aparecer mais, se mostrar mais, né? E é algo que a gente precisa. Mas eu sou meio contra isso. E se você não quiser? Mas eu preciso, eu tenho. Quando você se coloca numa posição de influência, você necessariamente precisa estar nas posições de influência. E hoje, por mais que as pessoas gostem ou não gostem, as redes sociais é uma posição de influência. Mas vamos lá. Aqui é o espaço que você pode falar o que você quiser. Você pode falar do seu negócio, você pode falar do Sim. PEN. É isso. O palco é seu. No Instagram, eu tô como anale.campos. O PEN, @somospen. O Pet Shop tá passando por uma transformação digital. E em breve eu divulgo no Instagram de vocês. Vocês me ajudam com essa divulgação. A nova rede social do Pet Vai Shop. ficar lá na descrição. Só me dá depois lá que é La que Pet. eu coloco. Fica em Moema, Clínica Veterinária e Pet Shop La Pet. É isso. Legal. Então é isso, gente. O recado de hoje já sabe, né? Coletivo, vamos se ajudar. Então, se você já sabe o recado, segue a gente lá, se inscreve no canal, segue lá todo mundo. É isso. E que nem eu falei, eu tava falando aqui no off, muita gente que a gente trouxe aqui veio do PEN também, né? Sim. Claro, nem todo mundo, mas boa parte veio de lá. Vale Então, conhecer, a gente vale sabe se dar essa que oportunidade. é um coletivo seguir nas realmente redes sociais, exatamente. Participar das reuniões, só tem a acrescentar. É isso. Galera, esse foi mais um episódio. Recado final, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações e todos os novos episódios com pessoas de tão grande garbo e elegância quanto a Ana. Mas também vai ter outros convidados por aqui também, certo? Certo. Sigam a gente lá no Instagram, @pretodinheiro. @pretodinheiro, tudo junto. Sigam eu lá, me sigam lá. Sigam eu, é bom. Sigam eu, Ed. Eu, Ed. Isa e Barros. Barros. Se inscrevam lá na lista de transmissão, canalzinho, como é que é? Como é que é aquele rolê? Agora tem um canal. No canal. Um canal no próprio Instagram, você pode se inscrever lá por um preço muito acessível, material exclusivo. Realmente é bem acessível, acho que é 2 e pouquinho pra você seguir, é bem legal. Com certeza. E aí você fica com conteúdos exclusivos da página. E aí eu fui autorizada a fazer isso na hora que eles falaram, você pode fazer? Eu falei, hoje que eu vou fazer. Porque eu não gosto de falar, então. É isso, galera. Sigam todo mundo. Vamos deixar todo mundo aí na descrição aí do PEN. Vocês vão ser direcionados pra lá. Vai lá na descrição pra descobrir como é que faz parte do grupo, ok? Esse foi mais um episódio do Preto e Dinheiro. O papo mais rico da internet. Um beijo, até a próxima. Tchau.